título da nossa lição hoje é Voltará, e vamos estar a falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e também de partes, considerações já finais do apóstolo Paulo, da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, onde, enfim, levanta grandes questões da fé, mas aqui uma situação mais particular, que é uma situação também muito cara aos cristãos ao longo da história do cristianismo, mas também para nós que ainda estamos vivos, que ainda vivemos, e enfim, há sempre essa curiosidade de querer saber os grandes mistérios, os mistérios que encerram a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e também o que acontecerá, enfim, com a nossa glorificação. Enfim, desde começando com os sinais dos tempos até, enfim, a consumação dos tempos. Mas há muitas coisas que, infelizmente, nós não conseguiremos saber, porque também não nos compete saber e tampouco fomos revelados isso nas Escrituras Sagradas. Mas há aquelas outras coisas que nós conhecemos, porque são, enfim, dado a conhecer pelo Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos e também pelos profetas. Mas hoje nós vamos ver, como já tínhamos vindo a estudar, agora já de uma forma mais detalhada, embora não tão detalhada como gostaríamos que fosse, mas nós vamos procurar descortinar algumas coisas que têm a ver com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso, convido os irmãos a abrirem comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos procurar explorar os 5 primeiros versículos desta grande carta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de versículo 1 a versículo 11. E vou fazer uma leitura alternada à medida que vou lendo e vou explorando também os textos sagrados. O apóstolo Paulo começa nesta minha versão: Irmãos, quanto ao tempo e às circunstâncias em que isso vai acontecer, não é preciso que vos escreva agora. Repare, o apóstolo Paulo começa aqui de uma forma muito afetuosa, como ele costuma fazer, de chamar estes irmãos, que são realmente irmãos na fé, e depois, quanto ao tempo e às circunstâncias em que isso vai acontecer, não é preciso que vos escreva agora. Que circunstâncias são essas? Tempo e circunstâncias tem a ver com a denominada o dia do Senhor, ou a denominada segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a consumação dos tempos. Quanto ao tempo e as circunstâncias em que isso, porque nós sabemos que isso vai acontecer, mas o apóstolo Paulo disse para já, não é necessário que vos escreva sobre isso. Não é necessário na medida que também o próprio apóstolo Paulo não sabe com precisão quando é que isso ia acontecer. Apóstolo Paulo e qualquer outro, enfim, cristão, ninguém sabe sobre isso. Mas o apóstolo diz aqui, não é preciso que vos escreva. Não é preciso no sentido que esta questão não é uma questão tão relevante para o vosso amadurecimento na fé. Não é uma coisa primordial para o vosso crescimento na fé, de saber com precisão as circunstâncias e o tempo da segunda vinda de Jesus Cristo. É claro que é do nosso aproveitamento espiritual saber alguns pormenores, mas são pormenores gerais, considerações gerais que nós temos que saber para podermos também interpretar o tempo em que estamos a viver. Mas não é naquele sentido de saber detalhadamente, ponto por ponto, o tempo e as circunstâncias da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, porque isso não vai acrescentarmos grande coisa do que aquilo que nós já sabemos. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui de uma forma muito clara que não é preciso que vos escreva agora.
É claro que vai escrever mais detalhadamente sobre isto, mas não é nos termos que eles gostariam ou que queriam saber, tal como hoje em dia também nós gostaríamos e queremos saber, porque alimentamos grande curiosidade sobre este assunto, assuntos escatológicos, assuntos, além de serem muito complexos, muito difíceis, mas também gera muita curiosidade e tem sido objeto de grandes dissensões no âmbito da teologia. Mas o apóstolo Paulo diz aqui claramente que não é preciso que vos escreva agora. Sabem muito bem, no versículo 2, que o dia do Senhor há de vir como um ladrão pela calada da noite. Sabem muito bem, vocês já sabem disso. Como também todos nós sabemos isso, que a vinda do Senhor Jesus Cristo será uma vinda repentina, uma vinda que vai aparecer, que vai acontecer sem ninguém esperar, aqueles que andam na ignorância ou que não estejam prevenidos, porque os cristãos, a partir do momento que sabem que Cristo pode vir a qualquer momento, que eles já sabiam, o que é que se espera deles? É estarem vigilantes, certo? Quando uma pessoa está vigilante, essa pessoa não é surpreendida, certo? Isso é em tudo que é na vida. Se uma pessoa já antecipa cenários e prevê esses cenários não lhe surpreende. Não é no sentido que ele não vai dizer, fui apanhado de surpresa. Não. Antecipou aqueles cenários e a partir do momento que ele antecipa aqueles cenários também vai monitorizar a evolução da situação para poder responder quando esse cenário chegar ou no momento que vai acontecer. Ora, isso chama-se ser vigilante. Quando nós somos vigilantes, situações não nos apanham de surpresa. Por quê? Porque além de anteciparmos essas situações, como também nós preparamos para enfrentar essas mesmas situações. Pronto. E os cristãos, como já sabem que a vinda do Senhor Jesus Cristo será uma vinda repentina, porque Jesus, antes do apóstolo Paulo, já tinha dito isto, e próprios profetas de Deus já tinham também antecipado esses cenários, naturalmente que o cristão tem simplesmente que vigiar, que estar preparado de que esse acontecimento pode dar a qualquer momento, em qualquer circunstâncias, etc, etc. Logo, o crente não vai ser apanhado desprevenido. Quando digo desprevenido, no sentido de desleixo, no sentido de ignorância, no sentido de estar a viver no pecado, etc, etc. Aliás, nós temos muitas parábolas que é narrada na Bíblia, e inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo detalhou alguns, da questão daqueles que são vigilantes. Como é que essas pessoas respondem perante as situações? Não são apanhados de surpresa. Normalmente conseguem sempre autoescape, conseguem sempre escapar. Por quê? Porque estão prevenidos, estão vigilantes. Agora, quem não está prevenido, quem não está vigilante, o que é que essa pessoa está? Essa pessoa está numa posição de vulnerabilidade. E esta vulnerabilidade, o que é que dá? Dá em ato da pessoa, enfim, ser apanhado de surpresa, e esse ato de surpresa ser fatal. Por quê? Porque a pessoa não está preparada. Aliás, nós já temos experiências na própria dinâmica da vida, de situações que vamos conhecendo, das pessoas que não estavam vigilantes, e o que é que aconteceu? Foram depois surpreendidos. Quando digo vigilante, em todas as dimensões da vida. Se uma pessoa tem a sua casa e não está atento ao que é que se passa lá, naturalmente pode vir a ser surpreendido por coisas menos boas. Isso estamos a falar de casa, como também isso desdobra-se no âmbito do relacionamento. Se uma pessoa não está atenta aos sinais e não está, enfim, vigilante no relacionamento que vai tendo, quer seja relacionamento conjugal, por aqueles que são casados, mas também relacionamento, enfim,
amoroso, podemos dizer assim, de namoro ou relacionamento amigável e até relacionamento laboral. A pessoa tem sempre que estar prevenido, tem que estar sempre preparado para não ser apanhado de surpresa. Porque se não preparar, corre sérios riscos de vir, enfim, a dizer, olha, se eu soubesse. Pronto. Por isso há um ditado na Guiné que se diz, filho Deus soubesse, nunca nasce. Nunca há de nascer. Por quê? Porque é naquele sentido, se eu soubesse, eu ia prevenir. Se prevenir, aquilo não ia me apanhar de surpresa, não ia acontecer o pior. Pronto. É mais nesta perspectiva. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui de uma forma muito categórica, sabe muito bem, é do vosso conhecimento, que o dia do Senhor há de vir como um ladrão, pela calada da noite. As pessoas, nós sabemos que temos que lidar com os ladrões, infelizmente. Seria bom que nós não tenhamos que lidar com aqueles que são, de mau índole, que podem ser ladrões e outros vícios prejudiciais à sociedade. Mas os ladrões, pelo menos, estamos garantidos que vamos lidar com eles. Por isso também nós temos que vigiar. A começar a vigiar a nossa propriedade, a nossa casa, os nossos bens, os nossos recursos, etc, etc. Posso agora partir do princípio, para aqueles aqui que não têm ou não temos grandes propriedades, mas nós temos algumas propriedades. E essas propriedades, a começar logo o mais banais, que é o telemóvel. Julgo que aqui todos têm telemóvel. E nós estamos sempre a ter cuidado com o nosso telemóvel, sobretudo quando estamos num sítio que é um sítio um pouco estranho. Para quê? Para que outra pessoa não subtraia o nosso telemóvel. Isso digo de telemóvel, como posso dizer do computador, como posso dizer de alguns de outras pertences que nós temos. Nós temos que estar sempre atento, cuidar, para que ninguém, enfim, ir subtraindo, ir roubando. Pronto. Agora, poderão me dizer, se havia uma garantia, se houvesse uma garantia de que não existiria ladrão, se calhar estaríamos mais desleixados. Por quê? Porque a nossa propriedade não representaria perigo para os terceiros, certo? Agora, como nós já sabemos que infelizmente temos que lidar com pessoas que são de mau índole, de pessoas que não têm escrúpulos, de pessoas que são ladrões, nós temos que então vigiar. Isso eu estou a dar exemplo do telemóvel, como isso se aplica a todo o nível do nosso relacionamento. A pessoa tem que vigiar. É vigiar para não ser, como eu já disse muitas vezes, surpreendido. Isto falo de propriedade, como estou a falar de próprio aqueles que têm filhos, aqueles que têm maridos e têm esposas, que têm casa, que têm trabalho. A pessoa tem que estar vigilante. Aliás, uma das grandes características da virtude cristã é da prudência e da vigilância. Isso é dos maiores de grandes virtudes cristãs, que é ser prudente e ser vigilante. E curiosamente a mulher virtuosa, que é uma mulher que é, enfim, enaltecida no livro de Provérbios, capítulo 31, e que é bitola para todas as mulheres cristãs do mundo e para todos os cristãos do mundo, ele vigiava a sua casa. E está lá que ele, a sua mente, os seus olhos estavam sempre acesos, vigiando tudo que passa na sua casa. Esta é a razão pela qual os filhos estavam muito bem encaminhados e tinham um relacionamento também saudável de louvar com o seu próprio marido. Porque há aqui uma vigilância permanente. Pronto, isto falo disso como também falo em outras dimensões da vida. Agora, se uma pessoa anda distraída, o que é que vai acontecer? Essa pessoa automaticamente vai depois morder o dedo, usando essa expressão, um dia. Aliás, há um ditado popular, costuma dizer, fazendo analogia, quem não dá assistência perde para a concorrência. E essa ideia, esse ditado, essa sabedoria, quem não dá assistência perde para a concorrência, é no sentido que a dinâmica da vida requer de nós um certo tipo de engajamento.
preocupação, atento, perceber o que é que se passa e tentar reparar. Porque se a pessoa não fizer este trabalho, nós sabemos que há muita concorrência. Concorrência que é perigos, que representa. Isso é em todos os domínios da vida. A pessoa depois perde por essa concorrência, por essas outras forças, essas outras situações que estão fora, mas que estão sempre a conspirar. Que estão sempre a conspirar contra nós e contra os nossos recursos, contra aquilo que são nossos, etc, etc. Por isso é preciso, de uma certa forma, vigilância. Agora, quando uma pessoa, o apóstolo Paulo usa aqui, ladrão, quando uma pessoa tem a noção que o perigo é real, essa pessoa também mune de armas. Quando digo armas aqui, não estou a dizer agora para comprar armas. Quando armas, é no sentido, arma-se, está preparado, cria condições para não ser apanhado de surpresa. Por isso, esta ideia, o apóstolo mostra aqui de forma muito clara que vocês sabem muito bem que o dia do Senhor há de vir como um ladrão. Ninguém aqui, por exemplo, o ladrão não manda uma nota prévia, olha, na próxima semana, terça-feira, às X horas, eu vou passar lá na tua casa para ver se consigo lá tirar algumas coisas. Também se fizer isso, certamente não é ladrão. Não é ladrão. Porque daí levar-nos-ia a estar preparado. Essa noite nós não íamos certamente dormir. Íamos estar preparados, espera, olha, então podes vir que vai me encontrar aqui. E quando vai lá, vai encontrar a pessoa que está lá. Porque essa pessoa já está preparada. Pronto. Mas o ladrão vem. Nós sabemos que o ladrão pode chegar a qualquer momento. Aqueles que são pessoas, enfim, diligentes, têm que saber que o ladrão pode entrar a qualquer momento na nossa casa. Por isso também nós temos que estar preparados para quando entrarem ali e não levar o melhor. Pronto. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, há de vir como um ladrão pela calada da noite, quando a situação aparenta paz, aparenta calma. O ladrão não vai numa situação tumultuosa, onde há muita gente, onde há barulho. Às vezes pode acontecer, mas isso é exceção à regra. Normalmente, as pessoas que vão roubar tentam ir na situação onde não há indícios, não há aquele despertamento. Vão na calada da situação, da realidade, ou quando aparenta haver paz, haver calma, haver situação sob controle. Pela calada da noite, o apóstolo Paulo usa essa expressão. Quando alguém disser, agora, apesar dessa situação de ir na calada da noite, ir aparente tranquilidade, e o apóstolo usa aqui, quando alguém disser há paz e segurança, então que repentinamente a desgraça cairá sobre eles. Quando a pessoa diz há paz e tranquilidade, por quê? Porque parte de um pressuposto equivocado de que há paz e há segurança. Aliás, essa é uma tendência normal dos seres humanos. Porque nós fazemos um julgamento equivocado da situação. Nós partimos do pressuposto de que a partir do momento que haja uma aparente calmia, é que a situação está controlada. Não. Porque a desgraça pode acontecer a qualquer momento. E nós somos chamados para contar que a situação, a dinâmica da vida, a situação pode alterar a qualquer momento. Uma pessoa prudente, ele sempre antecipa os cenários. Isso estou a falar, nós não podemos pensar que o facto de estarmos hoje com saúde, nós não vamos prevenir que isso vai ser assim para toda a vida. Ou que não possa nos acontecer uma desgraça no âmbito de saúde. Pode. Há pessoas que estavam saudáveis, de um dia para o outro a situação, o cenário mudou drasticamente para essas pessoas. Da mesma forma também quando nós estamos a trabalhar, que partimos do princípio que há uma estabilidade laboral, que temos um contrato, que é um contrato já, enfim, somos definitivos funcionários, enfim, com um regime jurídico e efetivo. Também isso não é garantia de nada. Aliás, esse coronavírus veio provar isso. As pessoas que partiam do princípio que já não teriam problemas.
no âmbito laboral, de um dia para o outro foram mandados para casa e estão numa situação de desgraça financeira. Pronto, isso é um outro caso. E também nós podemos transportar isso no cenário da nossa própria família, no âmbito, inclusive, da conjugalidade, por aqueles que são casados. A pessoa julga-se que o seu casamento, a sua família está estável, está imune a essa questão que eu estava a falar de pressões exteriores, de conspirações interiores, e de um dia para o outro as coisas entram ali, entram infidelidade, e dá uma volta de completo. Pronto. Mas porquê? Porque se calhar aqui nós temos que ver que não houve um cuidado redobrado de ambos os lados, ou inclusive da parte que foi vítima ou que acabou por ser vítima também, etc, etc. Por isso, a vida cristã dá-nos esses exemplos para nós não descuidarmos. O facto das coisas estarem bem não é garantia que vai continuar bem. Aliás, já disse, nós temos exemplos notórios disso que eu já dei. É como aqui a Europa falava, que a Europa não haveria guerra e que é um continente já modelo para outros. Olha o cenário de caos que nós estamos a viver aqui na Europa, que nós não sabemos quais as repercussões que isso vai ter nos próximos tempos. De uma guerra que todos nós que nem pensávamos que ia acontecer. Ou seja, essa garantia de que paz, que era tido como sendo garantia absoluta aqui na Europa, esvaneceu de um dia para o outro. Estamos num cenário de guerra quase que nós não sabemos ainda o que é que isso vai dar. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, quando alguém disser, mas quem é que diz isso? É quem não está preparado, quem é imprudente. No versículo 3, quando alguém disser há paz e segurança, então é que repentinamente a desgraça cairá sobre eles. Porque quem realmente está prevenido nunca dá por garantido a tudo. Nunca toma as coisas como sendo certas. Há sempre diligências a fazer. Há sempre precaução a tomar. Há sempre medidas preventivas. Agora, aqueles que dizem que há paz, há segurança, no sentido de tomarem isso como sendo garantia, é porque não estão a prevenir e, em consequência disso, o apóstolo Paulo diz que repentinamente a desgraça cairá sobre eles. Será como uma mulher grávida que começa a sentir as dores do parto. Não conseguirão escapar. Ele usa aqui uma analogia da gravidez. Por aqueles que já foram grávidas, eu nunca fui, e nem serei, pronto. Mas nós sabemos que não precisamos, enfim, passar por experiência prática para saber que a mulher, durante a fase de gestação, vai tendo contrações paulatinamente, até que, enfim, chega no seu momento de dar à luz daquele momento, enfim, crucial. Mas essas dores, enfim, de parto, que são dores paulatinos que vai tendo, isso tudo tem uma finalidade. A finalidade última é depois de gerar um ente ali no seu ventre. Mas a mulher, nós sabemos que há um período de gestação, que é 9 meses. Mas isso é um princípio geral. Não é necessariamente que todas as pessoas têm que nascer 9 meses, certo? Não é. Não é assim. Há pessoas que nascem com 6 meses, outros com 7 meses, outros com 8 meses, outros com 9 meses, outros até com 10 meses. Quer dizer, o que é que isso nos desperta? Isso é de nós sabemos que a pessoa está grávida, mas a qualquer momento pode ter parto. Quando digo a qualquer momento, não estou a falar agora naquelas fases iniciais, porque essas fases iniciais, isso já é um aborto, pronto. Mas a partir de determinados meses, a contar, a partir já, enfim, de 6 meses, vou ser mais otimista nestes dados, 6 meses, a pessoa tem que contar que o cenário aquilo pode acontecer a qualquer momento. Pode dar a qualquer momento. Por isso, é preciso
algum cuidado no período da gravidez. Essa é a razão pela qual a mulher vai sempre ser examinada, vai sempre ser observada, vai sempre ter em atenção alguns cuidados que o médico vai prescrever. Para quê? Para não acontecer, às vezes, situação de desgraça, no sentido de criar algum problema ao feto e até, enfim, evitar determinadas lesões que podem ser prejudiciais. Mas há sempre um acompanhamento, quer seja por parte da equipa médica e da própria grávida e também, inclusive, pelo próprio marido, se tiver marido que lhe acompanhe, o parceiro, por aí fora. Mas nós sabemos que tudo isso, o apóstolo Paulo mostra essa analogia para, enfim, vincar essa verdade. Essa dor de parto não conseguiram escapar. Não há nenhuma mulher que escape a essas dores de parto. Não há. Pode até ter uma gravidez, enfim, como dizem, lindamente, mas depois no período de dar luz, há sempre alguns incômodos, mesmo que sejam aqueles incômodos suportáveis. E há outros que têm experiências muito dolorosas, que já nem, enfim, maquinam a ideia de voltar a ter a experiência da maternidade. Pronto. Mas o apóstolo Paulo usa aqui essa analogia. Depois, no versículo 4, diz: mas, meus irmãos, vocês não vivem na escuridão da noite. Quem são pessoas que vivem na escuridão da noite? Ele usa aqui essa, novamente, analogia. São pessoas que andam na ignorância. São pessoas que vivem desprevenidas. São pessoas que vivem com valores do mundo. São pessoas que não andam prevenidos. Eles estão na escuridão, em contraste com aqueles que são filhos da luz, que são, enfim, os cristãos. Vocês, meus irmãos, que são cristãos, que são filhos de Deus, que são nascidos de novo, não vivem na escuridão da noite, de modo que aquele dia vos apanhe de surpresa como ladrão, pois todos pertencem à luz e ao de dia. Ora, todos aqueles que são verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros, enfim, escolhidos, eleitos, filhos de Deus, não vivem na escuridão, não vivem na ignorância, não vivem desprevenidos. Mas, antes, pelo contrário, são pessoas da luz, são pessoas, enfim, nascidas do novo, e são pessoas que têm a virtude da prudência. Mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Isso é o conselho que o próprio Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos e tem que ser estendido a todos nós. Agora, aqueles que não são filhos de Deus, essas pessoas vivem na ignorância. Não estão desprevenidas porque tomam as coisas como garantidas e não têm diligência e nem fazem diligências. Por isso eles vão ser apanhados de surpresa. Aliás, como aconteceu no tempo de Noé, estende-se em muitos outros contextos até aos nossos dias, inclusive na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vocês não vivem na escuridão da noite, de modo que aquele dia vos apanhe de surpresa como ladrão. Aqueles que vivem na escuridão da noite são as pessoas que são entregues à imoralidade. São pessoas que vivem na carnalidade. São pessoas que, enfim, amam o pecado e deliciam-se no pecado. Porque eles dizem, comamos e vivamos, porque amanhã não existirá amanhã. Essa é a máxima. São hedonistas. São pessoas que não querem nada com Deus porque julgam que as coisas isso não vai ter nenhuma implicação nas suas vidas. Por isso eles estão da noite, são da escuridão e fazem obras que são obras das trevas. Mas aqueles que são filhos de Deus são pessoas que vivem na luz do dia. Não têm medo, têm vida transparente. São própria luz do mundo, porque eles receberam essa luz do Senhor Jesus Cristo. Eles resplandecem, são transparentes, vivem às claras. Porque quem vive na retidão, na verticalidade, no Evangelho, não tem nada que esconder, certo? Não esconde nada. É uma pessoa limpa. É uma pessoa, enfim, que não tem vergonha de nada. Que transparece e quer, enfim, ser vista porque tudo o que faz é correto. Agora, quem vive na corrupção, quem vive na imoralidade, quem vive,
na vida, enfim, que não é correta, essa pessoa naturalmente quer a escuridão, quer esconder-se, esconde-se, quer que as suas más ações não sejam vistas. E nós sabemos isso pela própria experiência. Quando estamos na legalidade, não temos que temer nada. Um aluno que vai para um teste, normalmente, aqueles que estão a estudar ou que já estudaram, se não vai com cábula, se tem cábula, não vai ficar à frente do professor, certo? Normalmente aqueles alunos que são sempre ali, lá na ponta ali, é porque... E normalmente os professores também que são mais, que já conhecem esses truques, é aí que eles tentam mais focalizar. Agora, se uma pessoa vai para estudo e não tem nenhuma cábula, tem algum problema de ficar à frente do professor? Não tem, porque sabe que vai só responder aquilo que está lá. Quem esconde normalmente é quem está com alguma coisa que não é correta, é que está a fazer algo que não é correto. E essa analogia agora que eu estou a fazer é exatamente aqueles que vivem no pecado. Isso transportando isso, a pessoa está sempre a esconder. Tem havido algum debate agora a título à parte. Debate também até alguma curiosidade, que, enfim, fui questionado sobre essa questão, mas tem sido reiteradamente de que se porventura, isso lá aqueles que são casados, por exemplo, se um casal, se um dos cônjuges pode ter acesso ao telemóvel do outro e vice-versa, e há argumentos das pessoas que dizem temos que respeitar a privacidade, cada um tem a sua coisa. Mas a privacidade do quê? Isso estou a falar numa perspectiva cristã. Se uns são só o mesmo corpo, não tem que haver segredos entre um casal, certo? Agora, se uma pessoa está a esconder, está a mensagem, a mulher, normalmente as mulheres têm mais tendência a querer saber o que é que o homem está ali a esconder ou está com o telemóvel assim, é porque não está a fazer certamente alguma coisa correta. Vamos ser realistas. Pronto. Porquê? Porque se a pessoa não está a conspirar, neste caso, se não está a ter casos de infidelidade ou não está a meter com outras mulheres, que normalmente é mais os homens que fazem isso, na general dos casos, não quer dizer também que as mulheres às vezes não fazem essas coisas, o que é que tem que esconder o telemóvel? Embora também levanta outra questão. Se a pessoa também quer saber o que estamos a fazer no telemóvel, há um princípio também que está a desconfiar. E a desconfiança normalmente nem é muito amiga do relacionamento saudável. Pronto. Aqui é preciso um ponto de equilíbrio. Mas se a pessoa não tem nada a esconder, se não está a viver na ilicitude, ele não tem que esconder nada. Não tem. Mas nós sabemos que essa questão... Há muitas pessoas que invocam privacidade, mas como é que uma pessoa vai invocar privacidade para o seu cônjuge? Não faz sentido, pronto. Mas há muitos crentes que entram nisso porque a pessoa está a tramar alguma coisa, ou está a tramar, estou a falar agora em fidelidade, como posso falar na questão da própria traição financeira também, porque não é só neste domínio. A pessoa recebe e depois diz, olha, eu recebo só essa parte, e vai escondendo para fazer outras coisas, pronto. Mas nós vemos aqui isso tudo para dizer que nós somos filhos da luz, filhos do dia. E a partir do momento que nós somos filhos do dia, nós vivemos e queremos que os nossos atos sejam reflexos. E tem que fazer reflexos nos outros, diferentemente daqueles que vivem na escuridão e que esse dia lhes apanham de surpresa como um ladrão, porque não estão prevenidos. Agora, nós pertencemos luz e do dia. Todos aqueles que são de luz são de dia. E aqueles que são das trevas são da noite. E o apóstolo Paulo vai continuando. Nós não somos da noite, mais uma vez, nós não somos da noite, nem da escuridão. Por isso mesmo não andemos a dormir como os outros, mas estejamos vigilantes e sóbrios. Nós não estamos a dormir. A ideia aqui de dormir é não estar prevenir, não estar vigilante. Isto não quer dizer que não vamos agora dormir, que vamos ser notívagos e ficamos ali todo acordado. Nada disso. Mas é uma ideia de nós estarmos vigilantes. Porque uma pessoa pode estar até a dormir e continuar a ser vigilante, continuar a ser prudente. É estar vigilante, permanente vigilância. Porque só assim
que nós estaremos a demonstrar que somos filhos de Deus. Tanto que, agora, e vai no versículo, tanto os que dormem como os que se entregam à embriaguez, é de noite que o costumam fazer. Lá está, ele está a usar novamente essas ideias. Reparem, as pessoas, os que dormem e os que entregam à embriaguez, é de noite que o costumam fazer. No sentido que há pessoas que às vezes dizem assim, há aquela máxima, eu vou beber para afogar os meus males, para afogar os meus problemas. E há pessoas que precisam destes aditivos para poder tranquilizar a sua mente. Bebem, passam o dia a beber e depois chegam à noite e ficam a dormir. Mas não dormem só à noite, como também durante o dia, porque quando entram nesses vícios, eles já não têm autodomínio. E é possível que estendam essa dormida até no dia anterior, no dia seguinte. Quando deviam estar a trabalhar, ficam a dormir. Porque descontrolam-se. Eu nunca tive experiência de ficar embriagado, mas nós sabemos que aqueles que ficam embriagados, às vezes, mesmo dormindo à noite, no dia seguinte podem não estar predispostos para trabalhar, porque ficam com enxaquecas ou dores de cabeça, ou ficam mal dispostos, etc, etc. Pronto. E isto leva-lhes, às vezes, a ficar também o dia inativos. Mas o crente, além de ter que trabalhar durante o dia, como também à noite, não fica ali nesse hindunismo de vida desafogada, de vida de boêmia, de vida de viver pela carne e pela carnalidade. Tanto os que dormem como os que se entregam a beber, porque essas pessoas vivem na ignorância. Essa é a expressão que nós queremos, que o apóstolo Paulo aqui quer mostrar. Vivem na ignorância. E essa ignorância leva-lhes a apatia, leva-lhes a frouxidão, leva-lhes ao estado de letargia espiritual. Por isso, quem está no estado de letargia espiritual, o que é que acontece? Ele está a dormir, porque ele não está acordado. Quem está acordado sabe o que é que se passa. E se a pessoa sabe o que é que se passa, ele está diligente. Mas esses que andam na letargia, que andam em indolência espiritual, eles estão sempre a dormir. É como aquela pessoa está com meio sono. Não está a dormir, mas também não está acordado. Essa pessoa não está com a realidade, não está consciente da realidade plena. Mas o cristão isso não acontece. Por isso o apóstolo Paulo vinca aqui essa verdade. No versículo, mas nós que pertencemos ao dia, vivemos com sobriedade, protegido pelo escudo da fé e do amor e pelo capacete da esperança da salvação. Reparem aqui o apóstolo Paulo. Nós, que somos do dia, somos revestidos com a armadura de Deus. E quando uma pessoa reveste da armadura de Deus, o que é que essa pessoa espera? Ele está numa guerra. Guerra contra o mundo, guerra contra o diabo, guerra contra a carnalidade, guerra contra o pecado. E essa pessoa nunca pode dormir, essa pessoa nunca pode conformar, essa pessoa nunca pode estar em letargia, essa pessoa nunca pode estar desprevenida, mas sim está numa constante estado de guerra, porque ele está revestido da armadura de Deus. E esta armadura, o apóstolo Paulo espelha três grandes aqui, nós já sabemos a armadura de Deus, no capítulo 6 do livro de Efésios. Ele fala aqui de uma forma muito clara nessas armaduras dele. Escudo da fé e do amor e a capacete da esperança da salvação. Escudo da fé. A fé é a certeza da nossa salvação, como o autor sagrado de Hebreus no capítulo 11 diz. É a convicção da nossa salvação. Mas também nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é súmula, é que encera o nosso processo da salvação. Nós cremos pela fé e vivemos também pela fé. Mas nós sabemos que fé só não chega. É preciso que essa fé também seja ancorada pelo amor. O amor é das grandes virtudes cristãs, é o resumo de toda a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo do Evangelho, resumo da salvação. É o amor. E a esperança é aquela energia, é o óleo que vai alimentando a nossa espiritualidade para sermos mais diligentes. Como escrevia o apóstolo Paulo em Romanos, em Coríntios, 1 Coríntios, agora existe a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. E aqui novamente essa ideia que está aqui encerrada, que ele tenta aqui realçar.
de uma forma muito clara. Protegidos pelo escudo da fé e do amor e pelo capacete da esperança da salvação. Com efeito, Deus não nos destinou a sofrermos o seu castigo, mas a alcançarmos a salvação por meio de Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a destruição. Deus não nos predestinou para irmos para a perdição, mas para a salvação por Jesus Cristo. É Deus que nos escolheu. Ora, a partir do momento que Deus nos escolheu, Deus também vai proporcionar-nos a sermos diligentes, a sermos sóbrios, a sermos sábios, a sermos pessoas precavidas. Aliás, nenhum filho de Deus é uma pessoa ingênua. Nenhum filho de Deus é uma pessoa insensata. Nenhum filho de Deus é uma pessoa desprevenida. Se for assim, é porque essa pessoa realmente não chegou a ser filho de Deus. Mas é Deus que faz tudo isso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 10 diz, Ele morreu por nós para vivermos sempre em união com Ele, quer estejamos vivos ou mortos quando Ele vier. É Deus que faz isso tudo por intermédio de Jesus Cristo. E aqui Ele termina essa verdade com o versículo 11. Por isso, meus irmãos, animem-se e ajudem-se uns aos outros, como têm feito até aqui. É isto que vocês têm que animar uns aos outros. E nós vamos ver isso na segunda carta, onde ele explora mais essa questão temática da segunda vinda. Para terminar, é um assunto, como eu disse no início, que desperta a curiosidade dos cristãos. Mas há coisas que nós temos que procurar saber, há outras coisas que não nos compete saber. Aliás, como Jesus Cristo, quando os discípulos perguntaram, ele disse, naquele dia, aquela hora, ninguém sabe, ao não ser o próprio Deus. Claro que Jesus estava a falar na condição como sendo encarnado. Porque nós sabemos que Jesus é Deus e Ele sabe. Pronto. Mas nós vemos depois da sua glorificação, os próprios discípulos, no capítulo Atos, capítulo 1, versículo 7, eles novamente perguntaram-lhe, quando é que serão essas coisas, que tempos e estações, etc. Jesus disse, não vos compete saber isto. Mas há de descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me testemunho tanto em Jerusalém, Judeia e em toda a Samaria. Ou seja, é a ideia de que nós temos que saber aquilo que é o normal. Princípio geral. Temos de estar precavido que a vinda do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Como eu disse, a questão da gravidez. Nós sabemos que a gravidez é 9 meses, mas temos que estar prevenidos que pode acontecer a mulher dar luz antes desse tempo ou até depois desse tempo. Nós temos aquelas considerações gerais que temos de saber. Viver na santidade, na retidão e na vigilância permanente e no amor a Deus e ao Evangelho. Se a pessoa tem essas questões todas presentes, não está preocupado com a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque ele sabe que quando isso acontecer, ele não vai ser apanhado de surpresa, certo? Agora, aqueles que querem saber a exatidão do dia, se calhar é para começarem a desleixar. Olha, vou, enfim, desleixar-me depois para ter precaução. Mas aquele que faz o seu trabalho não está preocupado com o que vai acontecer, certo? Pronto, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a retermos essas grandes verdades no nosso coração e consolidar cada vez mais a nossa fé no Senhor Jesus Cristo.